Olá, meus amigos, eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Eu não prometo não alongar muito esse vídeo, alguns minutinhos só. Você sabe que esse canal não é um canal de um assunto exclusivo, mas é um canal que trata de diversos assuntos, seja político, religioso ou científico. E hoje eu quero trazer um assunto relacionado a leis, né? Que eu tenho observado muito na mídia, a questão do legal e do ilegal, do crime e do não crime. E muitas pessoas ouvem essa palavra, é ilegal, aquilo ali foi ilegal, fulano fez isso, estava fazendo uma coisa que era ilegal, ou fez uma coisa que é ilegal. Mas eu quero isso, às vezes, para atacar o opositor político. Mas assim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nem tudo que é ilegal é errado, e nem tudo que é legal é correto. Essa é a realidade. Nem tudo que é legal, né, é correto, exatamente. Essa que é a realidade do nosso sistema corrupto de governar o Brasil. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui básico e rápido do que seria, de como que eu iria provar essa minha tese para vocês aqui. Bom, é assim. Eu vou dar um exemplo aqui bem clássico. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Então, vamos lá. No Estatuto da Criança e do Adolescente diz que se você pegar o seu filho, der umas palmadas nele, der uns tapas nele, perante esse estatuto, você está fazendo uma coisa que é ilegal. Então, ilegal é o quê? Ilegal é quando você faz alguma coisa que contradiz uma lei determinada. Ou seja, para uma coisa ser crime, algo ser crime, ele precisa antes ter sido estabelecida uma lei que o defina como crime. Ou seja, que tem uma lei que proíba aquilo e você transgride aquela lei, logo desobedece, então um crime. Então, ou seja, se não há lei que defina determinada coisa como crime, logo aquilo não é crime. Correto? Então, as pessoas... o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, ele defende que você não pode dar uma palmada no seu filho. Ou seja, o pai ele não pode, como forma de correção, dar uns tapas. Eu não estou falando aqui de espancamento, mas dar uns tapas no filho e tal. Isso é ilegal. E todo cidadão de bem comete essa ilegalidade, porque ele sabe que muitas vezes é necessário fazer isso com o filho, dar uns tapas para ele acordar para a vida, para ele, né, despertar e ver que aquele negócio ali é sério, que não deve fazer e que tem que ser cumprida aquela ordem. Então, algumas coisas que são ilegais são certas. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, todo cidadão de bem defende que o uso de entorpecente destrói a família, acaba com o caráter do ser humano, torna seres humanos irresponsáveis com a vida do semelhante, e etc. E tudo mais, desrespeito e tal. Então, e mesmo assim querem legalizar o uso de entorpecentes. Entendeu? Então, assim, uma vez legalizado, aquilo que era ilegal, que antes era visto como ilegal, e que a mídia fica dando sentido pejorativo à palavra do ilegal, agora a própria mídia vai passar a dizer que aquilo agora é legal. Ou seja, aquilo agora é permitido, porque o Estado disse que era. Mas eu quero dizer uma outra coisa para vocês aqui, antes de acabar o vídeo. O Estado disse que era, então quando o Estado diz que tudo bem, tá certo. Nem sempre, como eu te disse. Não é porque foi estabelecida uma lei que é certa. Mas eu vou falar aqui um pouquinho só da lei de Deus. Opa, agora ficou ruim, né, para algumas pessoas. Que tem pessoas que é assim. Tem pessoas que não aceitam assuntos relacionados à Bíblia. Tem pessoas desse jeito. Eu até respeito a posição de vocês. Vocês não são obrigados a crer na Bíblia. Não são obrigados a confiar na Bíblia. Entretanto, se, por exemplo, vocês forem vítima de um roubo, por exemplo, vocês não queiram punir o ladrão. Vocês aceitem numa boa. Por quê? Porque esse princípio de não roubar, de não matar, de não desejar o mal para o próximo, esse princípio é bíblico, é um ensinamento bíblico. Tem gente que não aceita nada que esteja relacionado à Bíblia. Então, o judaísmo, o cristianismo e outras religiões que creem no Criador do Deus de Israel, eles acreditam na Bíblia. E muitas leis que os homens criaram, como a de não matar, as coisas anteriores, elas são baseadas no que a Bíblia ensina. Então, se você não crê na Bíblia, se você não gosta da Bíblia, se você é completamente contra a Bíblia, então você aceita as pessoas te roubarem, porque está escrito na Bíblia lá, não
para não roubar. Se alguém matar você ou algum dos seus familiares, não reclame, porque está escrito lá na Bíblia, não matarás. É um mandamento bíblico. Então, assim, o ato de desobedecer a Bíblia agradaria, no caso, a vocês que são contra ela, né? Já que você está vendo tanto. Então, assim, eu até entendo e até respeito a posição de vocês. Não sou obrigado a crer na Bíblia, mas eu quero dizer o quê? Que também são leis. Existe lei dos homens, existe leis de Deus. E existe as leis dos homens que são baseadas também na Bíblia, que é essas que eu citei aqui para vocês. Agora, é claro que muitos políticos criam leis visando o seu interesse próprio. E essas leis são prejudiciais à população, como a lei da liberação de entorpecentes que eu tinha falado anteriormente, como a lei que proíbe o pai de educar o seu filho de maneira correta. Antigamente nós tínhamos aí um respeito melhor aos filhos, né, dos filhos para com os pais, etc. Então era uma coisa melhor. Então, inclusive, esse respeito é bíblico, é um ensinamento também bíblico. Acho que talvez seja por isso que alguns são contra. Mas o que eu quero dizer para vocês, o intuito desse vídeo hoje é trazer para vocês que nem tudo que é legal é correto. Não é porque o Estado disse que é certo, que é. E nem é porque o Estado disse que não é certo, que não é. Então, se a lei foi estabelecida por alguém do bem, por alguém que ama o próximo, por alguém que é sincero, honesto e não gosta da corrupção, essa lei certamente será boa. Podem ter certeza disso. Então, assim, eu vim trazer um assunto básico só, mesmo um vídeo pequeno, a respeito do que é legal e do que é ilegal para você. Agora, se você quiser dar uma sugestão aí nos comentários, você fica à vontade. Então, uma sugestão sobre um determinado assunto a ser tratado, e nós vamos tratar esse assunto no próximo vídeo aí, tá bom? Então, fiquem com Deus, tenham um excelente dia, semana, mês, tá? E aí, nós estamos aí aguardando você dar sua opinião nos comentários. Curta aí o nosso vídeo e se inscreva no canal para você acompanhar aqui os diversos assuntos que vão surgir, como entrevistas e outras coisas mais que vai surgir a partir de alguns dias aí, tá bom? Então, bom dia a todos, obrigado pela atenção de vocês.